Bem, meus irmãos, voltamos a falar ao vivo aqui de Varginha, Minas, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de VTB, Versões de Traduções Bíblicas, segundo bloco. Já estudamos no livro texto passado do 5º semestre, a versão e tradução bíblica 1. Agora a tradução bíblica 2. Agora estamos dando detalhes de texto, mostrando as principais diferenças e como elas se originam do texto Ara, Almeida Revista Atualizada, e do texto Almeida Revista Corrigida. Desculpe. Estamos trabalhando com 5 versões aqui na mesa. A versão de 1948 corrigida, fiel, no caso, ela segue o texto crítico 100% até 1948, depois colocaram 4% de texto crítico nela. Estamos trabalhando com a versão de 1883, chamada versão Almeida Reformada. Estamos trabalhando com a versão Melhores Textos, versão Melhores Textos de 1976, de acordo com os melhores textos da imprensa bíblica brasileira. Texto crítico também, um pouquinho, né? E estamos trabalhando com a Almeida Revista Atualizada de 1962. E, por fim, com a Almeida Revista Corrigida de 2009, 4ª edição. Essa já tem 4% do texto crítico nela. A aula de hoje vamos falar sobre ambiguidades. Estamos seguindo as nossas apostilas do nosso curso de Teologia aqui de Minas, curso básico, 36 matérias. Essa matéria é a VTB, Versões de Tradução Bíblica 2. Nós estamos falando agora de diferenças devido a ambiguidades. Então temos que começar entendendo o que seria, no caso, né, ambiguidade, não é isso? O que é uma ambiguidade? É uma coisa dúbia, né? Ambiguidade é uma coisa dúbia. Ambos, né? Palavras, expressões que podem ter um significado mais de um. Vamos dar um exemplo, por exemplo, né? Manga. Você tem a manga de chupar, uma fruta, e tem a manga, que é aqui, ó, manga roupa, manga de camisa, né? Então, quando vai fazer a tradução, o autor tem que saber muito bem o que o original está prevendo, e não o que a cabeça dele está achando que vai fazer. Quem vai traduzir, tem que traduzir pensando no que o autor queria dizer naquela época, naquele dia, naquele momento, naquele lugar, e não aqui hoje. Então, as palavras e expressões que podem ter mais um significado. Para traduzir, tem que se ver o contexto do autor. Igual aquele caso lá, né? Do Marcos. Qual o pai que o filho, se cair um jumento ou um boi? É o mais certo que é jumento ou boi, está falando de animais. Num buraco, ninguém sabe, não vai tirar. Aí a versão Almeida Atualizada colocou, caiu filho ou boi. Boi e filho é muito difícil, não tem nada a ver. Só se o menino está tocando boi, né? Mas a lógica, a sequência lógica, contextual, é animais. Se cair um jumento, se cair um boi, o pai vai tirar, então. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, 36. Vamos ver aqui, falando sobre a corrigida, fala da sua virgem, e a Almeida Revista Atualizada da sua filha. Então, é uma ambiguidade, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Filha e virgem pode parecer, né? Será que toda filha é virgem? Ou toda virgem é filha? Então, tem que olhar isso direitinho. Vamos ver o mais fácil de ver. Lucas 12, 25. Qual é aquele que pode acrescentar um covo da sua estatura? Né? Aí a Almeida Corrigida pôs assim, seguindo o texto de recebido, texto recepto de 1550. A Almeida Revista Atualizada colocou, qual pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Estatura e curso da vida, coisas completamente parecidas, mas diferentes. É isso? João 3,3, a Almeida Revista Atualizada colocou aí, no grego nós temos isso aqui, é interessante observar, que no grego nós temos nascer do alto, João 3,3, né? Quando no caso de Nicodemo, diz que aqui é que nascer do alto. Fala de novo, mas não é de novo. A palavra no grego é anotem. Anotem quer dizer nascer de cima, do alto. Já aí a concordância da Almeida Corrigida e a concordância aí corrigida e atualizada estão batendo. Mas a Bíblia de Jerusalém, a editora Vozes e a NVI coloca do alto. Coloca o senso certo. Então, nesse caso, elas estão erradas aqui, as duas, corrigida e atualizada. Porque a palavra no grego é essa aqui, ó. Olha aí. Anotem. Anotem. Anotem quer dizer do alto, de cima, e não novo. Então o texto vem, quem nascer do alto não pode ver. Vamos ver João 3,3. Só para dar uma olhada nesse texto rapidamente. Né?
João 3,3. João 3,3. É aquele caso de Nicodemos, não é isso? João 3,3, Nicodemos disse a Jesus e respondeu: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a atualizada aqui está colocando de novo. Nascer de novo. E errou, não é isso? Porque tinha que ser nascer do alto, não de novo. Olha aí, ó. Nascer de novo. E a corrigida também, pode ver que a corrigida também vai, nesse caso mesmo, vai cometer esse mesmo erro. João 3,3. Então, vamos mostrar a verdade. João 3,3. Nascer de novo. Olha lá, ó. Corrigida. Aí, ó. Corrigida 1948. Texto fiel. Texto recebido. Colocou de novo também. Manteve o erro. Porque a palavra no grego, nenhuma delas acertou. Aqui quem acertou foi só a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da editora Vozes, que é uma editora católica, e a NVI, nesse caso aqui, salve-se quem puder, aleluia, até que enfim, ela colocou nascer de cima, do alto. Então, o certo aqui é, as duas estão erradas. A Almeida Revista Atualizada está errada, a corrigida está errada. O original grego está do alto, e quem acertou foi a Bíblia de Jerusalém, a editora Vozes. Então, nós temos ambiguidade também em 1 Tessalonicenses 4:4. 1 Tessalonicenses 4:4. Falando sobre o seu vaso em santidade. E a Almeida Revista Atualizada para o seu próprio corpo. Vamos ver isso aqui. Vamos lá, Almeida Revista Corrigida, 1948. 1 Tessalonicenses, 1 Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:4. Diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Seu vaso em santificação e honra. Vamos ver agora a atualizada. 1 Tessalonicenses. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 4:4. Cada um de vós em santificação e honra saiba conseguir esposa. Então veja que mudou o negócio todinho. A atualizada de 62 mudou a coisa toda. Parece uma ambiguidade. Tem a ver vaso. No caso, que vaso é esse? Será que o vaso é a esposa? Cada um saiba possuir o seu vaso em santidade? Ela já colocou aqui a palavra esposa. Versículo 4:4. Cada um de vós, santificação e honra, saiba conseguir esposa. Almeida Revista Atualizada, 1962. Segue o texto crítico de Hort, de 1881, que baseia-se em 45 manuscritos, sendo 3 grandes e 42 pequenos. Colocou, então, ambiguidade por quê? Porque falou o que aquela ali dá a entender. A corrigida nem a entender. Cada um sabe possuir o seu vaso, sua esposa em santidade. Ela já colocou diretamente. É isso? A palavra aqui é vaso mesmo. Então, a palavra grega é skeuos, é vaso, utensílio, parte mais frágil. Aparece 23 vezes no Novo Testamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha. Ó. Essa aqui, ó, skeuos, ó. Skeuos. Então, o original traz vaso. Deveria ter mantido como a corrigida, que se baseia em 5.210 manuscritos, de Erasmo de Roterdã e de Roberto Stephan, de 1550, da era cristã. Devia ter mantido o nome certo. Mas é ambíguo, porque parece que está referindo a isso mesmo. O vaso seria a esposa, né? Agora veja a diferença bem interessante. Atos capítulo 1, versículo 4. Vamos ver. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Atos capítulo 1, versículo 4. E juntando-os determinou-lhe que não se ausentasse a Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouviste. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Corrigida de 1948. Vamos ver aqui agora a atualizada. Atos 1:4. O que diz? Parece que é bastante diferente. Comendo com eles. Quer dizer, estando com eles, comendo com eles. Olha aqui, você vai ver com seus olhos. Olha aqui. Olha aí, ó. E comendo com ele. Essa Almeida Revista Atualizada de 1962, baseada no texto crítico, que segue 45 manuscritos, sendo 3 grandes e 42 menores, de 1881. Pois comendo. Comendo com eles é uma coisa, estando com eles é outra. Essa aqui diz, ajuntando-os, determinou-lhes. Olha o meio da revista corrigida, ó. Estando com ele, ou ajuntando-os,
1948, Almeida Revista Corrigida, que segue o texto recebido de 1550. Vamos ver Almeida Contemporânea, Almeida Nova, quarta edição. Atos, capítulo 1, versículo 4. Né? Essa Almeida aqui é a corrigida, mas é a corrigida da quarta edição, depois de 48. Ela, então, tem 4% de texto crítico nela. Já começou a mexer. Mas coloque estando com eles. Olha lá, ó. Olha aí o versículo 4, ó. Olha aqui, ó. E estando com eles, tá vendo? A Almeida atualizada foi comendo com eles. Então, falando de ambiguidades, mostramos esse texto aí. A palavra, qual a verdade? A palavra é comer ou é estar? O verbo grego é o verbo sinalizo, quer dizer reunir, juntar. Olha aqui o verbo grego, tá vendo? Esse aqui, ó. Sinalizo, quer dizer reunir, juntar. Então, nossa aula de hoje tratou de ambiguidades, mostrando coisas parecidas e às vezes nem tanto, não é isso? Vamos ficando por aqui, fica na paz, um abraço, tchau, tchau.